Fala jovem, Thiago Matos aqui com esse canal trazendo as melhores dicas e tutoriais sobre programação web. No vídeo de hoje a gente vai dar seguimento ao Vue.js Autocomplete e se você chegou aqui agora não se esqueça de clicar aqui em cima no card do YouTube ou no link na descrição embaixo para ir direto para o primeiro vídeo dessa série e não perder nenhum detalhe. E no vídeo de hoje eu quero colocar a funcionalidade de quando a gente faz a pesquisa aqui, eu clicar nesse item e esse item ser selecionado e também, o label dele vir parar aqui em cima, ou seja, atualizar a nossa keyword. E para isso eu vou colocar uma ação, de onClick aqui nesse cara no LI, na minha lista, onClick. E eu vou chamar um método chamado onSelect, E aqui eu vou passar a minha opção, porque eu preciso saber qual é a opção que está sendo selecionada. Então, onSelect eu vou declarar em método, obviamente, eu tenho o meu parâmetro option e aqui dentro eu vou simplesmente dar um emit, que vai ser select, que a gente já viu isso lá na primeira aula, e aí eu vou passar a minha opção, certo? Então, vamos com calma, passo a passo, vou salvar aqui e fazer o procedimento. Então, agora eu vou abrir aqui o meu console. Se eu clicar em Santa Luzia, por exemplo, eu já tenho aqui o meu objeto selecionado, emitido lá para o Pai. Então, lembrando que se eu abrir o app, eu tenho aqui o evento select, que chama o método onSelect, e aqui eu tenho um console.log, um simples console.log, certo? Só para a gente ter certeza que o nosso item está sendo selecionado. Então, voltando aqui, obviamente eu quero que o meu keyword passe a ser o mesmo label, do item selecionado. Então, simplesmente eu vou pegar this keyword, que é igual a opt.label, certo? Mas lembre-se que a gente criou aquela forma de pegar o label dinamicamente, que é, nesse caso aqui, o this label key, que vem lá da props, certo? Se eu salvar aqui e clicar em, por exemplo, São Francisco, aí eu tenho a minha keyword atualizada aqui, o que é bastante interessante. E obviamente eu preciso também emitir, o input para poder atualizar lá o vModel, certo? Então esse cara aqui vai ser emitido, porque a gente precisa atualizar realmente o vModel. Então se eu voltar lá no app e novamente imprimir aqui o city, certo? Se eu não tiver esse cara aqui, olha o que acontece. Vou salvar, vou testar aqui novamente, SAL, certo? Vou colocar aqui salgadinho. Então ele atualizou o keyword, que é o keyword dentro do componente, mas ele não deu uma atualizada lá no vModel, porque a gente não emitiu o input. Então eu preciso desse cara aqui para poder emitir quando eu clicar, em algum item, porque lá fora eu preciso ter esse dado atualizado. E aqui só para deixar tudo bonito, a gente está repetindo o código aqui e aqui. Então eu vou criar um novo método, emit input, certo? Só para centralizar esse cara aqui, vou até copiar. E na verdade aqui a gente vai pegar o this keyword atualizado. Então a gente vai sempre emitir o keyword atualizado, Então nesse caso aqui a gente vai fazer this emit input, beleza? Só uma refatoração aqui para ficar mais interessante. Então nesse caso aqui a gente precisa atualizar o this keyword, que é igual, o valor. Vou salvar. Vou atualizar aqui para ter certeza. E vamos lá fazer nosso teste novamente. Salvador. Peguei aqui o resultado. E aí tudo funcionando normalmente. E a última funcionalidade desse vídeo, eu quero limpar o campo quando eu clique aqui no íconezinho do X, certo? Então, para isso a gente precisa também criar uma ação aqui no botão, que eu vou chamar essa ação de click, obviamente, mas ele vai chamar um método chamado onClear, ou seja, quando limpar.
E aí eu vou declarar esse cara aqui. E aí eu preciso resetar alguns itens. De primeira, eu preciso resetar o que foi selecionado, certo? Então, eu vou emitir novamente o select. Vou emitir ele como valor null, porque eu quero resetar ele. Eu preciso resetar minha keyword também. Keyword. E aí eu preciso emitir minha keyword também. Então, emitir input, né? Que na verdade a keyword é input. E para a gente facilitar isso, eu vou simplesmente criar um novo método chamado de reset keyword. Que esse método vai fazer simplesmente isso daqui. Porque a gente vai precisar isso mais para frente, provavelmente. E aí só vou chamar o reset keyword, e aí ele já vai fazer a limpeza, né? Vamos salvar e testar esse cara aqui se realmente vai funcionar. Cliquei aqui no xizinho, opa, já deletou tudo, que beleza! Aí você deve estar se perguntando por que a gente não resetou, né, as opções. Eu até poderia tentar fazer esse cara aqui, ó, these options, né, porque são as minhas opções, e resetar ele, mas você sabe que o Vue.js não gosta desse padrão de você alterar o valor da propriedade dentro do componente. Então você teria que estar emitindo os options, digamos, um evento chamado clear options, e lá fora você fazer essa limpeza, né? Mas eu não vou fazer isso, a gente vai ter uma outra técnica, porque a gente vai precisar clonar esse cara aqui para poder fazer a pesquisa interna. E isso eu vou deixar para o próximo vídeo para não ficar muito longo, ok? Então eu te vejo aí no próximo capítulo.